Cumprimento toda a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Leiamos do versículo 7 ao versículo 14. Aquele que encontrar, por gentileza, coloque-se em pé. O tema que eu irei falar é Lei da Reciprocidade. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 14. Eu vou ler, os irmãos tenham em vista. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus lhe dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos orar. Ó Deus, eis aqui a porção preciosa da Tua palavra, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, a Tua bênção. Me usa como instrumento Teu. Usa cada um de nós que estamos neste templo, ó Deus. Recebe, ó Pai, a nossa oração. Fala conosco, pois é em nome de Jesus que nós te suplicamos. Amém. Podeis sentar, queridos. Vamos aumentar lá. Tem coisas, amados irmãos, que eu repito sempre. Quem me acompanha, principalmente nos cultos de doutrina na quinta-feira, eu sou um pouco repetitivo em alguns exemplos, não é? Uma das coisas que eu tenho falado sempre é sobre o alimento, receber o alimento. É muito importante, porque eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque o alimento tem que ser diário e em horários específicos, os horários convencionais. Pode ser que mude de pessoa para pessoa. Café da manhã, o almoço, o lanche, a janta, são alimentos básicos para nós nos mantermos em pé e sadio. O interessante é que nós não podemos nos alimentar para estocar alimento para o outro dia. Nós não podemos armazenar alimento. Digo, olha, você vai fazer uma viagem de avião, tem que estar no aeroporto 2 horas antes. A viagem vai demorar mais ou menos 2 horas e meia, e o atraso. Digo, eu vou aqui me alimentar bastante, porque só vou ter tempo daqui a 6 horas. Não funciona assim. Rapaz, o alimento hoje está demais, tem muita comida. Então vou procurar comer que dê para amanhã. Não existe isso. Eu falo sempre isso. O alimento tem que ser diário. E assim deve ser com as escrituras sagradas, com a palavra de Deus, com o pão da vida.
tem que ser diariamente. Jesus fala isso. João, ele narra isso no seu Evangelho, capítulo 6, versículos 50 e o 51, diz categoricamente sobre comer do pão da vida, que é Jesus. E eu me deparei com esse livro, um colega, pastor, que tem intitulado Tempero para a Vida. E eu venho falando uma série de estudos na quinta-feira sobre o tempero para a vida. Porque é uma coisa que eu sempre falo. E o interessante é que ao meditar, porque a palavra de Deus tem que ser para nós algo saboroso. Nós temos que apurar a palavra, deixar apurada em nosso coração, ter prazer no alimento espiritual. E eu achei interessante. E um dos temas é a lei da reciprocidade. E esse também é um texto que eu venho batendo sempre com a igreja, trabalhando isso. Eu, particularmente, quem me acompanha sabe disso, que o versículo 7, isso aqui é uma coisa minha, que eu intitulei esse versículo 7 como se eu digo que é o versículo áureo do relacionamento interpessoal. Versículo 7 diz assim, aliás, versículo 12, capítulo 7, versículo 12, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também, porque esta é a lei e os profetas. Tudo aquilo que você deseja para você, proporcione ao seu próximo. A forma como você quer ser tratado, a forma como você quer ser recepcionado, quer ser acolhido, proporcione isso para as pessoas próximas a você, aquelas pessoas que você se relaciona. E ao ler este tema, aguçou a minha mente, me motivou a pesquisar e a chegar mais fundo. O nosso professor, ele nos dá aqui 5 pontos para que nós possamos refletir sobre a lei da reciprocidade. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos. Dentro desse contexto que nós lemos, Jesus, ele fala sobre a perseverança na oração. Você ser insistente na oração. Você sempre buscar motivação, nunca desanimar, nunca desistir de buscar a Deus. É por isso que Jesus, ele é enfático em dizer, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei-vos e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. Então, insista, não desanime, esteja sempre motivado, busque motivação onde não tem. Primeiro, desejamos que as pessoas nos incentivem. Nós não gostamos de ser humilhado. Quem gosta de ser humilhado? Quem gosta de ser maltratado ou alguém que lhe empurre para baixo? Ninguém gosta, principalmente quando estamos um pouco debilitados emocionalmente, como se tivéssemos indefesos. Existem momentos assim em cada um de nós. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que as más companhias corrompem os bons costumes.
Em outra versão diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, lhe levam para baixo, lhe desmotivam, tira aquilo que lhe impulsiona a agradar a Deus. Então, é importante nós nos relacionarmos com pessoas que elevem a nossa autoestima, que nos levem para cima, que nos motive a viver uma vida cristã autêntica e motivadora. Então, nós desejamos que pessoas com quem nós nos relacionamos nos vejam e nos motive, veja o que nós temos de bom, não fique agredindo e pontuando os nossos pontos fracos, enfocando a nossa vida naquilo que nós não temos potencial. É importante isso. Nós nos relacionarmos com pessoas que nos motive, que nos levante a nossa autoestima e que nos dê prazer em viver o Evangelho. Por isso que nós ensinamos a koinonia, uma comunhão sincera, perfeita com Deus no meio da igreja. Segundo, desejamos que as pessoas reconheçam o nosso valor. Tem uma canção que nós cantamos que diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Gostaram do tom? Não foi muito bom não, mas existe essa canção, né? Nós nos valorizarmos, nós darmos valor a nós mesmos. Então, é importante nos relacionarmos com pessoas que nos valorizem. A primeira pessoa que te valoriza é o Senhor Jesus. Ele diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e no versículo 26, ele diz, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26, ele diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, não se ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor que elas? Responda isso. Ora, as aves do céu não trabalham, não plantam, não esperam o dia da colheita, mas não falta alimento para elas. Não é? Mas não falta o alimento, nem o vestido, nem a morada, e nós temos muito mais valor do que elas. É isso que Jesus nos ensina e nos valoriza, nos dá valor. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Dê valor ao irmão. Valorize a sua família. Sabe, irmãos, eu tenho falado aqui para alguns irmãos que eu sou muito barrista. O que é ser barrista? É você dar valor ao que é seu amigo, que é o melhor. Aí você anda em outro canto, rapaz, aquele que deveria ser meu pastor, aquele que tem uma voz bonita, fala bem, prega bem, rapaz, aquele que é o cantor bom da igreja tal, porque esse é valorizar as pessoas com quem você se relaciona, com quem você tem intimidade. O seu próximo é a pessoa que você tem contato com ela, que você trabalha junto, nós trabalhamos junto. O bom mesmo é esse ministério aqui de louvor aqui, esse aqui é que é bom, esse aqui é que me estimula a adorar a Deus, é que me ensina
a verdadeira adoração ao Senhor, porque falam numa mensagem poética e não foge dos princípios de Deus. Esses são os cantores que eu quero valorizar, sabe, irmãos? Então tem pessoas aqui que cantam melhor que eu, olha aí. Então estou valorizando o irmão, apesar de não cantar, não é? Então isso é valorizar o outro, tornar o outro superior a si mesmo, dar valor às pessoas que nós nos relacionamos. Terceiro, irmãos, desejarmos que as pessoas nos perdoem. Sabe, irmãos, hoje em dia tem sido muito difícil trabalhar o perdão. Então, a base da vida cristã é ter o coração contrito, é saber perdoar, é pedir a Deus transformação de vida, renovação da mente. Renovação da mente significa ter os princípios e as nossas ideias, os nossos conceitos, agregado às Escrituras Sagradas, aquilo que Jesus ensina, é dar importância aos princípios de Deus. Mas não, hoje as pessoas são indiferentes, sabem? As pessoas buscam se satisfazer. A igreja passa a ser algo a ser consumido pelas pessoas. E não é para ser assim. A mensagem da palavra de Deus, ela tem que impactar. E o impacto, o constrangimento que a palavra traz ao nosso coração, tem que proporcionar mudanças de comportamento, de atitude e de ideias. Antigamente eu pensava assim, mas eu fui ensinado que é errado, então eu vou passar a proceder assim. Tratar minha esposa assim, tratar meu marido assim, tratar o irmão assim. Então, como a Bíblia ensina? Perdoar, ter o coração contrito. Paulo, quando foi encarado pelo profeta, quando ele viu o erro dele dentro de si, porque é algo que ele tentava esconder, que ele tentava camuflar, então lá no Salmo 51, ele pede a Deus, que Deus dê um coração contrito, que dê um coração de carne, um espírito reto. É a pessoa fazer uma reflexão de si mesmo, olhando para as Escrituras Sagradas, se perdoando e perdoando ao seu próximo e pedir perdão. A importância disso, desejar o perdão sobre todos os aspectos. Nós temos, irmãos, que alimentar o nosso coração, a nossa mente. Temos que procurar dar o melhor de nós, porque nós somos servos de Deus. Olha, irmãos, quando Jesus estava ensinando a perseverança na oração, ele citou um exemplo. Versículo 9 ao versículo 11 do texto que nós lemos, diz assim: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedem. Vejam que Jesus, ele dá um exemplo de dentro de casa. Porque nós desejamos o melhor para a nossa família. Nós desejamos agradar e ser útil. E alimentar os nossos filhos, os de casa, de forma que eles fiquem satisfeitos e sadios. E assim deve ser na igreja. Nada de vingança.
de rebeldia, de se rebelar, tentar compensar um erro com outro. Pense nisso. A quarta reflexão: desejamos que as pessoas ouçam o que temos a dizer. Queremos ser ouvidos. Hoje, meus irmãos, é comum em palestras motivacionais nas empresas, em cursos para formação técnica de alguma coisa, nós sermos instruídos sobre a arte de ouvir. Porque hoje nós somos estimulados a pensar e a ter posição. Aí poucas pessoas querem parar para ouvir. E ouvir hoje se trata de uma arte. Você saber ouvir as pessoas. Há muito tempo, não tão muito assim, quando eu ainda estava no seminário, eu fui ensinado sobre isso, sobre a arte de ouvir, na aula de psicologia pastoral. E eu fui fazer um teste, eu já contei isso na igreja. Eu fui fazer um teste sobre a aula que eu tive. Então, estava no gabinete pastoral, recebi um casal, e o casal começou a me falar alguns problemas, algumas dificuldades, celeumas e acusações. E de repente eles começaram a entrar em harmonia. E eu fazia assim, deu certo? Eu fazia algumas perguntas de acordo com o que eles estavam falando, porque foi assim que eu fui ensinado. Você pega uma palavrinha-chave e faz uma pergunta, olhe no olho das pessoas, escute, fale o mínimo possível. E eu fui pensando na aula e ouvindo lá a conversa. E passamos algumas horas conversando. E quando nós terminamos a conversa, o casal estava feliz, satisfeito, e eles estavam bem unidos, entraram em harmonia e disseram: pastor, o senhor é uma bênção, muito obrigado. Aí eu fiquei pensando, mas eu não disse nada, eu não falei nada, eu só fiz ouvir as pessoas. Então tem momentos, irmãos, que nós temos que ouvir as pessoas. Certa vez, a Graça, minha esposa, trabalhou 12 anos aqui na Lei Nordeste. Ela chegava em casa, queria conversar sobre o trabalho dela. Aí ela dizia um bocado de coisa. No meu grupo, os pés pontos, a linha não entrou. Aí eu disse assim: Preta, eu não estou entendendo muita coisa que você está falando. Ela disse: não tem problema não, só vai escutar. E eu escutei tudo que ela estava dizendo. Até hoje não consegui compreender nada. Mas ela queria conversar, queria falar, queria alguém que lhe ouvisse. Nós precisamos disso, você precisa disso, tanto em falar como em ouvir. Nós desejamos que alguém nos escute, irmãos. A lei da reciprocidade é importante para o cristão, porque alivia, edifica, é alimento para a alma, é gostoso participar, contribuir para o crescimento de alguém, para abençoar e, consequentemente, ser abençoado. Jesus, ele deu o exemplo. Vou ler aqui Mateus capítulo 13 e versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Sabe uma coisa chata? É você estar falando e a pessoa não lhe dá atenção. Está viajando. Você está presente no culto, mas não sabe nada do hino que foi cantado. Você não sabe a mensagem que foi pregada, porque você está presente, mas não está dando atenção. Você não participou do culto, você não ouviu. Jesus falava, às vezes por parábola, porque sabia que tinha pessoas assim,
estavam ali de corpo presente, mas lá longe. Pense nisso. Sexta reflexão da lei da reciprocidade é: desejamos que as pessoas nos compreendam. Jesus, certa vez, ele pediu um feedback. Não sei falar bem isso não, mas saiu legal, não foi? Saiu legal. Mais ou menos assim. Jesus disse assim: o que é que as pessoas estão falando de mim? O que é que as pessoas estão dizendo por aí quem eu sou? Ou mais ou menos assim: como as pessoas estão recebendo a mensagem que eu falo? Né? Aí foi aquela parte onde Pedro fala, né? Uns dizem: não, estão dizendo aí que o Senhor é Elias, ressuscitou, ou um dos profetas. Pedro diz: e vocês? Jesus diz assim: e vocês, o que dizem? Aí Pedro diz: tu és o Filho de Deus vivo, não é? Então, nós, muitas vezes, não somos compreendidos. Nós temos que fazer essa reflexão. Será que as pessoas estão nos entendendo? Jesus não pediu isso? Ele não é nosso exemplo? Será que você está sendo compreendido? Será que alguém está lhe compreendendo? Será que você está compreendendo o seu próximo? Será que você entende ele? Sabe, irmãos, tem pessoas que é muito difícil abrir a boca e pedir perdão assim literalmente na palavra. Lhe magoa, mas fica constrangido e com receio, não sabe chegar: meu irmão, me perdoe, mas começa a chegar de você e querer lhe agradar, sabe? E querer ser simpático. Então, é a forma como a pessoa está lhe pedindo perdão ali, sabe? É a forma como ela quer se aproximar, quer se reconciliar, quer dizer, quer que você dê uma abertura para que ela possa abrir o coração, e no momento ela de chegar e dizer: ó, meu irmão, me perdoe, né? Eu errei, eu pequei contra ti. Então, a compreensão, ser compreendido é excelente, irmãos. Faz parte da vida cristã. Quero finalizar falando o versículo 12 do capítulo 7. Certa vez eu estava assistindo um filme evangélico, e no filme o cidadão era vendedor de uma loja de carro seminovo. Só que ele recebeu um carro velho com motor batido, e os donos da loja ficaram ali discutindo o assunto. Rapaz, esse carro aí, tu não vai pegar R$2.000, tu fez uma besteira dessa e tal. Nisso chega um cidadão já de idade e buscando um carro. Digo: olha, eu quero um carro, mas eu tenho um pequeno valor. E ele foi lá naquele carro que ninguém estava dizendo ali, os vendedores da loja, os funcionários, dizendo que aquele carro era um carro, uma bomba. Como no popular cearense era um bucho. Mas o vendedor foi oferecer aquele carro ali. Disse: olha, está aqui esse carro, diz mais ou menos R$8.000. Aí eu disse: olha, eu acho que eu vou levar esse carro. É um carro muito bom. E apresentou, disse lá as vantagens do carro. E a pessoa que comprou o carro se apresentou: eu sou o novo pastor da igreja e graças a Deus o senhor me atendeu com muita cortesia, me atendeu muito bem, e que Deus coloque sempre amigos, pessoas na sua vida que lhe trate da mesma forma como você me tratou. Aí ele olha assim, faz um rosto de reprovação e diz: eu acabei de enganar o homem.
E agora ele deseja que eu receba amigos como eu tratei essa pessoa que era o pastor. Sabe, irmãos? Tratar as pessoas da forma que nós queremos ser tratados. Ser honesto, transparente. Tratar as pessoas com cortesia, dando atenção, sendo gentil, respeitando as pessoas. Veja a importância disso. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que nós só iremos colher aquilo que nós plantamos. Se você planta isso, você vai colher isso. Vejam que no contexto, quando Jesus ele encerra esse ensinamento sobre a perseverança da oração, ele diz aqui do versículo 13 ao 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Não vai ser fácil. A porta é estreita mesmo. Largo é você fazer as coisas erradas. É muito fácil fazer o errado. Sabe? Tratar as pessoas com indiferença, querer levar vantagem em tudo. Ser o Gerson, né? Só na propaganda mesmo. Mas fazer a coisa certa, aí requer simplicidade. E como cristão, nós temos o dever e a obrigação de colocar em nosso coração essa lei da reciprocidade. Quero concluir dizendo que cheguei à conclusão que eu estou certo com a questão do tempero da vida, do alimento. Cada dia nos alimentarmos. Não se esqueça, não deixe para alimentar-se com a palavra de Deus apenas no domingo e apenas com o sermão. Não faça isso. Tenha o hábito, crie o hábito de ler a revelação de Deus. Fale com Deus através das Escrituras Sagradas. Alimente-se do pão da vida. Cheguei à conclusão também, irmãos, que além do tempero, do sabor, do prazer de alimentar-se com a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 12, nos ensina a viver melhor, a tratar os nossos semelhantes de uma forma bem parecida com o que Jesus nos tratou. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe poderosamente. Amém? Quero orar com você agora e por você também. Ó Deus, eis aqui a porção preciosa da Tua palavra, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, perseverar. Que nós possamos desejar, Senhor, nos alimentar do